Então vamos lá, produção e produtividade. Produção. Henry Ford, no século XX, produziu um automóvel que estava dentro do alcance econômico do americano comum. Ele utilizou um método de manufaturar que reduziu o custo do modelo T. Como é que é isso? Bom, a gente já passou, mas vamos fazer um relembrar rapidinho. Na realidade, ele abriu lá a Ford em 1903, ele começou a trabalhar. Num primeiro momento, fabricando o modelo A, né, ele trazia lá 512 minutos de ciclo. Ele tinha um fator muito artesanal ainda no seu processo. E durante alguns anos, ou seja, a partir do início da fábrica, ele começou a estudar alguns autores, né, alguns malucos que apareciam na época, com umas ideias meio revolucionárias, e algumas outras manufaturas menores vinham se adequando a essa situação. Até fábrica de alfinete vinha se adequando a isso. Ele disse, opa, peraí, devo acordar e ver o que acontece. E começou a desenvolver. E em 1907 ele monta sua fábrica, em 1908 ele atinge esse trabalho de linha de montagem, produção em massa, reduzindo de 512 minutos para 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 segundos, um tempo de ciclo do automóvel. 512 para 2... Isso possibilitou que ele conseguisse reduzir o custo e popularizar o veículo. Até porque ele diz o seguinte, se eu vou ter uma produção em larga escala, se eu vou conseguir produzir quantidades absurdas, eu vou ter que ter mercado para comprar. Eu não posso vender só para os bacanas, né? Todo cidadão comum deve poder ter o carro. Aliás, todo mundo pode ter o carro que quiser, desde que seja um Ford T preto, né? Esse é um famoso dito do Ford. Por quê? Porque ele normalizou, padronizou, estruturou tudo da mesma forma, repetibilidade total, sem variação nenhuma na linha, e ele conseguiu, então, conferir um custo de processo muito baixo, perto do que se tinha anteriormente, um tempo de ciclo muito baixo, que também, em função do volume, o custo baixava, né? Lembra daquela história... Custo fixo, custo variável, que vocês já viram em gestão financeira, já devem ter visto em gestão da qualidade, alguma coisa parecida. Então tem tudo a ver com esse elemento, tá bom? E ele diz o seguinte, olha, para que eu consiga galgar mercado, para que eu consiga produzir tecnologia, para que eu consiga avançar, desenvolver cada vez mais a minha linha, eu tenho que popularizar. E para isso o que eu vou fazer? Eu vou reduzir bastante a minha margem de lucro, mas vou ganhar na quantidade, né? A quantidade vendida vai gerar um faturamento maior do que se eu trabalhasse com um lucro abusivo como antes, numa situação mais cadenciada, mais lenta. Então, produção e produtividade, a partir desse momento, passa a ter uma relação extremamente íntima, né? Produção é um processo de combinação de diversos insumos, da entradas, e insumos e materiais, know-how, planos, etc., a fim de fazer, ou seja, conceber, algo para o consumo na saída. Então, produção tem a ver com o quê? É pegar recursos da entrada, transformar e entregar um produto na saída. Os métodos de combinar entradas de produção no processo de toda a saída chama-se tecnologia. Então, a forma com que eu monto, com que eu estruturo, com que eu desenvolvo, eu chamo isso de tecnologia. E tecnologia é uma função de produção que descreve a relação entre a entrada e a saída, né? O elemento de ligação entre um e outro. Função produção é medida de desempenho, né? Relativa ao comparar tecnologia. Função produção também descreve os mecanismos de crescimento econômico, como vimos, base da evolução industrial, gerou o crescimento das nações, né? Gerou o maior crescimento das nações. Então, se eu tenho competitividade naquela linha de valor, se eu tenho produção envolvendo redução de lucro unitário aumentando a quantidade, se eu tenho a produtividade aí relacionada, que nada mais é do que de fazer mais com menos, né? Ou de produzir mais com os mesmos recursos na entrada, ou produzir a mesma coisa reduzindo os recursos da entrada. Crescimento econômico, expresso pelo aumento na entrada de produção e um aumento na produtividade. Medidas de produtividade indicam a capacidade para aproveitar recursos e gerar crescimento econômico. Nossa, é assim? É.
E tecnologia? É um diferencial de competitividade, né? Normalmente a tecnologia vem para agilizar um processo, para facilitar um processo, para gerar ganhos de produtividade. Crescimento de produção, trazer entradas adicionais em produção ou aumentar a produtividade. Ou eu aumento na entrada ou eu aumento a produtividade. Produtividade, então, é determinada por tecnologia disponível ou know-how, né, converter os recursos em produtos, ou a maneira pela qual os recursos são organizados dentro das empresas, né, para produzir os bens e serviços da saída. E estão relacionados a mudanças de sistemas de gestão, formas de organização do trabalho, né, as mexidas nas estruturas organizacionais, horizontalização, verticalização, etc. Novas tecnologias, oportunidades de trabalho, inovação. Inovação, quando a gente fala em inovação, nós estamos falando de inovação em produto, ou inovação em processo, ou inovação de sistema mesmo, né? Realocação de recursos, escala, escopo, educação, política, cultura, ou seja, são todos fatores que influenciam. Aumentar a produtividade é uma forma de crescimento do nível de vida. Pode envolver automação, informatização, design, ergonomia ou apenas um redesenho de processos. Benefícios do crescimento da produtividade pode ser distribuído de várias formas. Por exemplo, a força de trabalho, através de salários, condições de trabalho, melhoria do ambiente. Ao acionista, aumento dos lucros, né, dividendos, do retorno sobre o investimento. Aos clientes, a gente consegue conferir preços baixos e às vezes até redução de preços com aumento de qualidade. E ao meio ambiente, proteções ambientais, menos problemas de poluição de um modo geral, né? E ao governo, a maior arrecadação, ou seja, maior poder de trabalho com programas sociais, ambientais e assim por diante.